Bom dia, povo da promessa, povo lindo, povo que vai morar na glória com o Senhor. Começando mais um programa Renascer, nesta terça-feira, dia 10 de abril. Muito calor na capital dos gaúchos nesse momento. Glorificado seja o nome do Senhor. Você fique conectadinho conosco aí. Deus tem uma bênção para a tua vida. Deus tem uma palavra para o teu coração. Nesta manhã, estamos aí com 23 graus agora na nossa capital aí, possibilidade zero de chuva, que continue assim até o final de semana. Nós temos aí um batismo abençoado no sábado, que Deus possa realmente nos abençoar aí e possamos aí ter uma semana linda na presença do Senhor. Amém, irmão Dylan? Amém, pastor Sérgio, e que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre convosco, amém? Graças a Deus, estamos aí felizes, alegres, por poder mais uma manhã estar aqui, trazendo algo do coração de Deus para a tua vida. Ontem estava aqui o irmão Abílio Rocha, líder da nossa juventude ali no ministério, estivemos falando a respeito de maturidade, de não sermos mais meninos, e hoje na segunda parte do programa e também durante essa semana nós queremos discorrer sobre este assunto que é tão necessário e tão importante, né, irmão Dylan? Falarmos sobre maturidade. Há muitas situações, a palavra de Deus aí fala de muitos homens que tomaram posições na presença de Deus, e isso tudo vem de uma maturidade espiritual, né? Sim, é verdade. Depois de encontrarmos, né, com o nosso Senhor Jesus, aí nós temos que começar a compreender a cristandade, né? Andar com Cristo. E a maturidade espiritual, ela vem com o tempo, vem com a sabedoria do Senhor, né? Buscando na palavra, ouvindo o pastor, se aconselhando com os irmãos, e assim participando dos cultos de estudo, né? Principalmente nos cultos de estudo, que é onde nós vamos aprofundar o conhecimento da palavra do Senhor. E aí vamos ficando mais maduros espiritualmente, né? E com mais armas para enfrentar o mundo espiritual. Amém? Amém, graças a Deus. É verdade, irmãos. E nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento, né? Do reino espiritual. Que o reino espiritual, ele é diferente do reino natural. Então nossas batalhas, nós que somos cristãos, nós que somos discípulos, nós que somos seguidores do Senhor, nós temos que entender que a nossa batalha, a nossa guerra, ela é espiritual. Ela se trava muitas vezes no campo da mente. O inimigo vai tentar muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, sempre trazer algo para tentar nos tirar, nos arrancar da presença do Senhor e para tentar nos afastar dos caminhos. Então eu preciso entender que a minha batalha, a minha guerra, ela é espiritual. Então que você possa ter esse discernimento, esse entendimento no teu coração também. E como nós falamos aqui do culto de estudo, hoje à noite nós temos na sede do nosso ministério, Cesário Lopes da Silva, número 75, bairro Rubem Berta, na Santa Rosa, o nosso culto de ensino da palavra do Senhor. Você é nosso convidado, você é muito bem-vindo para estar conosco em uma de nossas reuniões, mas na terça-feira sempre temos ali o estudo da palavra do Senhor. Lembrando que os nossos cultos são sempre a partir das 20 horas. Você pode estar conosco ali, ouvindo a palavra do Senhor e também sendo edificado, fortalecido na tua fé e buscando mais conhecer do nosso Deus. Quarta-feira à tarde temos nosso círculo de oração. Missionária Vilma, responsável, esteve esse final de semana viajando para Garopaba, eles devem estar retornando hoje. Que Deus abençoe aí a viagem do pastor Valmor e a missionária Vilma, cuidando e guardando nessa estrada, livrando de todo mal, de todo perigo, de toda a fúria do inimigo, do anjo da morte que tem ceifado vidas, né, Dylan? Esse final de semana foi um final de semana muito violento nas nossas estradas aí. Que Deus possa realmente estar guardando os nossos queridos irmãos aí, que estão aí na estrada, retornando aí da sua viagem. E quarta-feira, irmãos, à noite, eu quero lembrar também os nossos queridos irmãos que estão conosco, nos ouvindo aí, segue o nosso estudo para o batismo. A palavra de Deus não fala nada em termos um estudo para o batismo. Mas como nós vimos algumas carências, algumas pessoas que estavam ali não reconhecendo o que era realmente o batismo, porque muitas vezes nós nos tornamos simpatizantes do Evangelho, nós
entramos numa igreja, nós nos sentimos bem ali, nós começamos a ouvir aqueles louvores abençoados, nós começamos a nos envolver com a liturgia do culto, e muitas vezes nós não entendemos muitas coisas. Por isso que nós precisamos ter maturidade espiritual. E em cima de algumas coisas que a gente começou a observar na caminhada, algumas pessoas que tomavam uma decisão de descerem as águas, e logo em seguida não tinha uma mudança, não tinha uma transformação. Nós sentimos essa necessidade de estar ali ministrando um discipulado para os nossos batizandos, trazendo ali algumas lições, como conhecer a Bíblia, para ti não ficar dependente, saber o que realmente a palavra de Deus é para nossas vidas, como uma bússola que vai nos nortear em toda a nossa caminhada, e também ali instruir o que é realmente o batismo, que é um arrependimento de pecados. Nós que viemos de uma cultura pagã, irmãos, você que está nos ouvindo, quem sabe também veio. Meus pais católicos, apostólicos, romanos, não eram nem romanos, nem apostólicos, não foram apóstolos, e aqueles se diziam, né, mas não eram praticantes, iam uma vez por ano na igreja. Mas ali nos ensinaram, nos instruíram algumas coisas, aquela cultura, né, que a criança batizada e coisa e tal, que senão morre pagã. E a Bíblia não fala nada a respeito disso. Quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, ela nos liberta de muitas situações. Então começamos a entender, conhecer, e a gente viu que realmente a criança ela não tem pecados, porque o batismo ele simboliza o arrependimento do pecado. E eu estou falando sobre isso porque hoje, no próximo sábado, nós temos o nosso batismo. Então a gente tem tentado instruir a igreja do Senhor para que ela venha compreender o que ela está fazendo. Porque uma criança, se tu perguntar para ela se ela se arrepende dos seus pecados, ela nem vai conversar contigo, porque a criança ela é um bebê recém-nascido, uma criança que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento no mundo espiritual, para nós podermos aí responder a questionamentos como o batismo, como o arrependimento de pecados. Então é isso que nós temos feito ali, instruído aos nossos queridos irmãos, discipulando eles para que eles possam entender o que é servir ao Senhor, o que é o reino. Então, quarta-feira à noite, nosso estudo de discipulado para os nossos batizandos. Quinta-feira à noite, o nosso culto de socorro, de libertação. Deus tem feito coisas lindas naquele lugar, tem salvado vidas, tem resgatado muitas almas ali naquele lugar, que tem sido realmente um farol para realmente levar pessoas que estavam perdidas a achar o caminho novamente no meio das trevas. Então, que você possa estar conosco em uma de nossas reuniões, procurando buscar mais do Senhor, procurando conhecer mais o Senhor. Amém, queridos ouvintes? E quero também pedir que você ore aí por nós, e ore por esse trabalho no sábado, que Deus possa realmente nos dar um dia abençoado. Nós estamos saindo aí de uma temperatura quente do verão, entrando já no outono, e o tempo tende a ficar mais frio, e que Deus possa realmente nos dar um dia quente, um dia abençoado aí, possa ser um sábado lindo ali, onde a gente venha nos alegrar com os irmãos que estão ali, tomando essa posição tão importante que é uma aliança pública com Deus, e mostrando para os homens que agora sim fazem parte de um corpo de Cristo, que realmente estão decidindo por livre e espontânea vontade morrer para esse mundo e nascer uma nova criatura em Cristo, vivendo uma nova vida com o Senhor, aprendendo mais de Deus e se posicionando realmente no mundo espiritual, porque enquanto eu sou um simpatizante do Evangelho, enquanto eu sou simpatizante de alguma causa, eu não consigo eu não dou autoridade para que Deus faça coisas na minha vida, porque todos nós precisamos entender, somos criaturas de Deus, mas nós nos tornamos filhos no momento que nós aceitamos o sacrifício na cruz, no momento que nós recebemos ao Senhor, no momento que nós dizemos: Senhor, eu
quero te seguir, eu quero servir a Ti, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero que a Tua palavra ela se torne uma realidade na minha vida. Amém? Então que você possa ter esse discernimento, esse entendimento. Queridos, para nós também é um motivo de bastante tristeza hoje. A irmã Nina está enlutada, assim como toda a sua família. Perdeu um de seus irmãos. Ontem nós estivemos ali até as 2 da madrugada, ali no cemitério, onde hoje vai ser realizado ali o ato fúnebre, no Parque Sainte-Claire, em Viamão. E, se não me engano, às 10 da manhã hoje. Como nós não poderíamos ir, nós fomos ontem à noite, ficamos um tempo ali com a família, ministramos uma palavra na madrugada ali para os familiares que estavam ali, uma palavra de conforto, de consolo, e pregamos o evangelho ali, porque o próprio rei Salomão deixa escrito ali no livro do Eclesiastes, né, que é no momento, não de festa, mas no momento onde nós vimos o final de todas as coisas, que nós paramos para ouvir uma palavra de Deus. E ali aquelas pessoas estavam ali entristecidas, enlutadas pela sua perda, e Deus nos oportunizou ali de ministrar uma palavra, de ministrar ali o amor de Deus sobre aquelas vidas, e creio que uma semente ali foi plantada, foi lançada naquela terra ali, naquela madrugada de ontem. E interessante que o irmão Larry, que está conosco hoje, né, que também é irmão desse senhor que faleceu, o Elcir, a qual nós estávamos pedindo oração aí. E a nossa oração hoje é para que Deus venha confortar o coração da família. Então, o irmão Larry, nós conhecemos ele num velório também, foi, se não me engano, do sobrinho dele, que era filho da irmã Nina. E ali conhecemos ele ministrando a palavra. E hoje está conosco servindo ao Senhor, o presbítero da igreja. Estava ali realmente bastante abalado, porque ele foi no domingo, conversou com ele, e ontem recebeu a notícia que ele tinha vindo a óbito. Mas a nossa vida, ela, infelizmente, irmãos, é assim mesmo. Nós temos uma passagem muito breve na face da terra. Eu, inclusive, mandei mensagem para os nossos queridos irmãos hoje, né, que a Bíblia fala, né, que a vida é como uma neblina, né? Quando a gente menos nos dá conta, ela já passou. Então muitas vezes nós perdemos tanto tempo, né, Dylan, com tantas coisas. Perdemos tempo aí, às vezes por mesquinharia, porque o meu irmão falou uma coisa, eu não gostei. E a gente acaba às vezes se afastando das pessoas que a gente ama por coisinhas tão mínimas, né? É verdade. E eu tenho na minha vida... o meu avô sempre foi um homem muito quieto, muito calado, né? Então, os momentos de diversão que nós tínhamos juntos era jogando damas, né? Damas e xadrez. Mas depois que ele faleceu, que foi uma coisa muito súbita, assim, muito de repente, eu percebi que eu nunca havia dito para ele que eu o amava. A maneira como eu disse para ele que amava era jogando, me divertindo com ele. Mas como é importante a gente olhar nos olhos das pessoas e dizer que ama, dizer que gosta, porque a gente não sabe o dia do amanhã. E família é algo que a gente, não importa o que aconteça, família vem do nosso sangue, família está sempre com a gente. E todos nós queremos nos encontrar no céu. Então não vamos perder tempo com mesquinharias, com... Como é que se diz lá quando a pessoa fica remoendo uma coisa ruim que já passou? Raiz de amargura, isso, né? Exatamente. Vamos ficar todos em comunhão, vamos ficar todos juntos, né? E eu percebo, né, Dylan, às vezes as pessoas durante tanto tempo acabam não se vendo e vão se reencontrar infelizmente num cemitério ali. Às vezes estão ali um num canto, outro no outro, e a gente fica olhando toda aquela situação, meu Deus, tem algo errado aí. E às vezes são coisas que magoaram, que machucaram. Eu já preguei a respeito disso, sobre raiz de amargura. O meu pai foi um homem que... é um homem que eu admiro demais, mas ele teve um ressentimento. Nós como primos, nós sempre nos encontrávamos com nossos primos ali, nossos irmãos ali, tudo junto. Fazia aquela festa final de ano. Era um ano na casa de um, outro ano na casa de outro, era muito legal, né? E aí um dia, por causa de uma situação, meu pai ficou entristecido, porque ele tinha levado um convidado nessa festa.
E a irmã dele não gostou, porque ela achou que tinha que ser só os familiares. E era um parente de segundo grau, era alguém que era também meus primos lá da parte da minha mãe, iriam ficar sozinhos. O pai achou que podia levar, que não ia dar nada. E a minha outra tia destratou eles, não tratou bem. E o meu pai tomou aquelas dores para ele, né? E ficou muitos anos com aquela raiz de amargura, de ressentimento, sem ver eles. Aquele final de ano acabou, não existiu mais desde então. Nós não nos encontrávamos mais, perdemos aquele vínculo. E por causa de uma besteira, por causa de uma raiz de amargura, de um ressentimento, né, Dilo? E aí, às vezes, tu vai lá, daí chega naquele momento, agora tu não tem mais tempo de falar nada, podia ter ido no final de semana, comer um churrasco, podia ter ido lá pescar, podia ter feito tantas coisas, dado uma roupa legal, né? Aí às vezes o filho vai lá e vai dar um terno para a pessoa ser enterrada, sabe? Então que a gente possa realmente aproveitar enquanto temos vida, enquanto temos saúde, e amar as pessoas que estão à nossa volta, falar como o Dylan disse, que nós realmente amamos, que precisamos uns dos outros. E saber perdoar isso faz parte da maturidade espiritual, também, né? É verdade, nós vamos falar sobre isso depois. E é um exercício. É verdade. É um exercício, eu sei por mim, é um exercício. E a gente vai ficando bom nesse exercício de perdoar, graças a Deus. Bênção do Senhor, irmãos. Então, ore aí pela família da irmã Nina aí, está enlutada, que Deus possa confortar o coração dos irmãos. Também a dona Zelinda, que é a mãe da Maria Alice, esposa do Alcione, os nossos irmãos na igreja ali, também perdeu o seu irmão. Também pede oração aí, vamos estar orando pela família que está enlutada também, e orar pelo Enzo. Lembre de orar, depois você pode estar orando, é um menino, é sobrinho da Maria Alice, ele está ali com uma suspeita de meningite, mas estamos crendo, irmão, que Deus já operou, já está entrando com a provisão em todas as situações. Mas no último bloco você deixa aí teu recadinho, sua mensagem de texto, sua mensagem de voz, deixa aí seu pedido de oração. Programa Renascer, nessa terça-feira, dia 10 de abril, 9 horas e 28 minutos, na capital dos gaúchos. Uma terça-feira linda, abençoada. Temos hoje aí, que Deus possa realmente nos abençoar em tudo que fizermos, que a presença do Senhor possa ser conosco poderosamente em nome de Jesus. Queridos, eu quero retomar o tema que nós começamos ontem aqui. Estava falando a respeito de maturidade espiritual, juntamente com o nosso querido irmão Abílio Rocha. E hoje queremos dar uma sequência a esse assunto, né, que não se esgotou, que tem muito ainda para nós tirarmos. Falamos ontem aqui, só para retroceder, sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo de número 11, que diz que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, agia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E nós aqui falamos um pouco a respeito disso, né, porque a nossa tendência na nossa vida, em todas as áreas, é de nós crescermos. Então, nós nascemos, nós vamos ter uma fase de criança na nossa vida ali, a fase da inocência, a fase de imaturidade, onde muitas vezes, como o Abílio falou ontem aqui do príncipe, né, vai lá e quebra alguma coisa e vem correndo dizendo que ele não quer brigar, porque a criança ela tem essa inocência, tem essa coisa da pureza, mas Deus está nos dizendo através da sua palavra que nós não podemos continuar nessa fase por mais que a gente goste. Eu relutei durante um tempo ali, não sei se a irmã Tânia está nos ouvindo aí, mas deve lembrar, tivemos alguns perrengues na caminhada, algumas não discussões nem nada, mas alguns pontos de vista assim diferentes, porque nós temos dois grupos dentro da igreja. Nós temos os Preciosa Semente, que são as crianças ali de 3 anos até os 11 anos de idade, que para nós é considerado como crianças, né? Estão ali tendo um primeiro ensino.
E a Tânia sempre foi uma pessoa que abraçou essa criança, aquela mãezona, né, que gostava de abraçar todos eles, e criou um vínculo muito grande com esses meninos, com essas meninas, e eles não queriam sair do grupo, porque não queriam entrar numa fase de adolescência, e nós temos um grupo de jovens ali, que é o Raiz de Davi, e que é dos 12 aos 18 anos, e eles não queriam sair daquela fase de criança, eles queriam permanecer. E muitas vezes, eu lembrando dessa situação agora, muitas vezes é assim na nossa vida espiritual. Nós queremos continuar naquela vida de criança sem ter uma responsabilidade maior, porque eu sempre digo, a criança, quando ela vai entrar numa fase de adolescência, ela já sabe muitas coisas, ela já sabe discernir entre a mão direita e entre a mão esquerda. Eles já começam a ter uma nova maneira de pensar, o seu agir é diferente. Então eu começo a ver alguma série de situações, a mudança no próprio corpo físico, na mentalidade, começa a modificar, porque é uma tendência normal, natural do ser humano, dele crescer, dele desenvolver. Então, queridos, quando nós vimos isso, nós olhamos para a palavra do Senhor e nós nos deparamos com esse texto. Então, a criança, quando o menino, ele fala como menino, ele sente como menino, ele age como menino. A criança, ela vai fazer isso. Agora, a Bíblia diz aqui que logo que chegou a ser homem, acabou com as coisas de meninos. Ou seja, quando tu passar de uma fase da tua vida, tu tem que deixar aquelas coisas infantis para trás. Então tu não vai ver um jovem, um adolescente com uma menina aí com uma boneca no braço aí, brincando de chazinho, de casinha aí com seus 15, 16 anos. A mentalidade dela já é outra. Tem crianças aí, meninos e meninas aí com 15, 16 anos que pularam etapas, pularam fases aí e já são mães. Então, sabe, a gente olha para situações assim e muitas vezes nós temos que também espiritualmente crescermos, aprendermos com situações. E eu estava meditando aqui, inclusive, quando a gente fala de amadurecimento, inclusive para vivermos um tempo como esse que os nossos irmãos estão vivendo ali, que é um tempo de luto, como o sábio Salomão deixou escrito lá no Eclesiastes, que vai ter um tempo para todas as coisas, um tempo de rir, um tempo de chorar, um tempo de nascer, mas um tempo de morrer também. E até para isso nós precisamos ter maturidade, precisamos crescer, para nós podermos entender os processos que nós ainda vamos passar na nossa caminhada. Então o menino, muitas vezes na sua pureza, na sua inocência, na sua fase ali de irresponsabilidade, porque a criança ela não se preocupa com nada, ela sabe que ela vai dar uma corrida, ela vai brincar lá fora, vai pegar uma bola, vai pegar uma bicicleta, vai pegar sei lá o que, vai brincar, e no momento que ela sentir fome, sentir sede, ela vai em algum lugar e ela sabe que lá vai ter comida. Ela vai voltar dentro de casa e a mãe vai dar um suco, vai dar uma água, vai dar um leite ali preparado com Nescau, não importa, mas a criança sabe que ela não precisa se preocupar em trabalhar, em conquistar, em adquirir, porque ela é criança, ela pensa como criança, ela age como criança, ela se posiciona como criança. E assim muitas vezes somos nós. Nascemos de novo, a Bíblia estava falando isso ontem. Agora tu começa a ser alimentado pela palavra, você começa a receber alimento todos os dias, o maná diário, aquilo que vai te alimentando, te sustentando para que tu tenha um crescimento. E a tendência normal, natural do ser humano é que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a passar dessa fase de criança, de meninos, e venhamos a atingir uma maturidade de homens, de adultos, de seres humanos adultos. E é isso que o Senhor espera de nós. E o outro texto fala sobre o homem natural e o homem espiritual. E eu posso entender também que o homem natural é aquele que ainda não entendeu o reino.
aquele que ainda não consegue discernir entre a mão direita e a mão esquerda, entre o certo e o errado. E eu olho para esse tema e lembro de Jonas. Não o nosso irmão Jonas, que às vezes está aqui na área do som, aqui mexendo ali onde está o Dylan hoje. Mas o Jonas da Bíblia, que foi pregar a palavra para a cidade de Nínive. E ele ali lança uma palavra sobre aquele povo, né? E aquele povo, todo aquele povo se converte. E ele fica triste com isso, ele fica bravo, porque Jonas queria o juízo sobre aquela cidade, porque era um povo muito mau. E assim somos eu e você quando nós somos imaturos. Quando nós ainda somos crianças, a gente olha para alguma situação, é aquele camarada que vive roubando ali, roubou os vizinhos tudo. Ele não pode enxergar uma escada no teu pátio, não pode enxergar ali uma roupa no varal que ele vai lá e pega e troca por droga. É aquele camarada que vai lá e pega um eletrodoméstico teu quando tu descuida e vai ali e troca por droga. E nós olhamos para uma situação assim, nós queremos juízo de Deus. Tem que morrer, essa pessoa tem que ficar aqui só trazendo prejuízo, trazendo problema. E nós muitas vezes queremos esse juízo como Jonas. E Jonas disse, não, eu vim, preguei, eu fiz a tua vontade, agora esse povo se converteu. Em vez de ele ficar alegre, feliz que aquele povo tinha se arrependido, ele ficou triste. E Deus chega para ele e diz, esse povo não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Sabe, nós precisamos começar a ter discernimento das coisas. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos começar a discernir as coisas naturais das espirituais. E se eu não tenho esse crescimento, se eu não desenvolvo isso na minha vida, se eu continuo como criança, eu não vou conseguir viver o reino e aquilo que Deus tem para a minha vida. Seja na minha vida sentimental, seja na minha vida secular, seja no meu trabalho, seja no meu ministério dentro da igreja. Vai ter dificuldade ainda, pastor Sérgio, de compreender a graça. Não vai entender porque a graça do Senhor está sobre nós. Vai ter dificuldade nisso aí. Com certeza. Não entender o plano da criação, o plano da cruz, salvação, o plano da salvação, vai ser difícil entender a graça do Senhor e vai viver acorrentado. Como é que nós conseguimos isso? É nos alimentando, é conhecendo mais. Agora, muitas vezes, Dylan, o que eu vejo? Que as pessoas, elas querem ser alimentadas a vida toda, querem aquela papinha todo dia na boca. Vai chegar um tempo de maturidade na minha e na tua vida que eu não vou me satisfazer somente com a palavra que eu ouço num culto, somente com essa palavra que você está ouvindo na rádio agora. Tu vai chegar em casa e não quero mais, eu quero mais comida. Porque a criança, quando ela começa a crescer, ela sente fome. Eu vejo esses jovens, né, Dylan? Haja comida, né? Tu pega um jovem numa adolescência aí, ele está comendo o tempo todo, ele dá uma volta em comer. Não, então por que isso? Porque ele precisa crescer, o corpo sente essa necessidade e assim tem que ser espiritualmente. E que tempo bom, né? Que tu ia lá na geladeira, abria e tinha comida dentro. Aí tu passava um tempo, voltava e tinha comida dentro da geladeira de novo, né? A comida ia aparecendo ali. Assim nós somos quando estamos bebendo só o leite da palavra de Deus, né? Porque estamos sendo apenas servidos. Chega na igreja, lá tem uma palavra prontinha, armazenada, preparada, não sabe nem como foi feita, né? Mas tu é criança, tu chega lá, tá pronto. Exatamente. Tu sabe que tu vai chegar lá e vai ter. E vai chegar o momento em que não vai, além de ir na igreja e receber a palavra pronta, tu vai buscar. Isso. Vai chegar esse tempo em que o Espírito Santo vai cair sobre ti. Aquela comida só ali não vai te satisfazer, tu vai querer mais. Exatamente. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Começa a nos despertar para lermos, para entendermos, irmãos, para conhecermos. E Deus quer isso da gente. Com certeza. Que a gente busque a verdade. Que a gente cresça na estatura, na graça e no conhecimento, como assim cresceu o Senhor Jesus, né? Amém. E interessante, irmãos, porque é isso que o Dylan colocou, porque na minha vida, alguém ministrou para mim um dia. Hoje Deus me usa para ministrar para pessoas. Então as pessoas às vezes vejo tu trazendo um discurso aqui durante meia hora, ou às vezes ali num velório levando uma palavra. Eu às vezes me surpreendo com aquilo que Deus colocou na minha vida, porque eu perdi um colega esse tempo, coisa de um ano atrás. Estava ali toda a minha chefia, todos os meus colegas de farda e tudo mais.
E eu pedi permissão para a família enlutada ali e trouxe uma palavra perante todos eles, né? E eu ficava pensando, meditando, meu Deus, eu quando iria abrir a minha boca para falar em público para pessoas desconhecidas, mas chega um tempo de maturidade. Tu não vai ficar só comendo, só recebendo aquela papinha. Eu lembro que a gente tentou fazer alguns cursos de aperfeiçoamento, de teologia no ministério ali, até para dar esse crescimento, mas as pessoas elas não liam nem a lição, elas queriam chegar lá, queriam que o professor viesse e trouxesse a lição destrinchada, sem ler, sem buscar. Isso eu vejo hoje quando nós damos a apostila para os nossos batizandos, porque eles são novos na fé, estão chegando. Agora, para mim, que quero mais, que quero conhecer mais, eu preciso buscar mais, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso buscar Senhor. Eu tenho que ficar inquieto, Dylan, eu tenho que ficar inquieto olhando para essa palavra, mas por que, Senhor? Por que aquela figueira secou? Por que tu amaldiçoou aquela figueira? Por que ela secou? E ficar ali debatendo, e Senhor, eu quero saber. A tua palavra diz que tu vai revelar para os teus pequeninos. Eu sou um pequenino, eu quero aprender, eu quero que tu me diga isso. Me mostre em sonho, mostre em visão. O que significa essa palavra? Por que tu deixou escrita? Sabe, ficar inquieto, ficar com fome, querendo mais, desejando mais, buscando mais do Senhor. A compreensão de que Jesus estava falando com você, Jesus estava falando comigo, a figueira secando, todas as parábolas e as passagens de Jesus, isso é uma mensagem para você, diretamente para você. Não era para outros, não era para outrens, não, é para a minha pessoa. Toda a palavra, né, Dylan? Quando eu começo a ler, eu não vou ler mais como uma história. Deus usa Moisés, ele pega, vai lá, tira o povo do Egito. E eu ouvi essa história desde pequenininho, eu conheço a história de cor, salteada, e o mar vermelho se abriu, veio as pragas, e eu fico só com aquilo, e eu não tenho discernimento que aquilo ali é Deus. De tudo é isso, Deus né? Também hoje me arrancando do Egito, me tirando com mão forte, muitas vezes abrindo o mar vermelho, o mar tem um monte de problema na minha vida. Deus agora eu começo a entender, começo a clarear, porque eu não sou mais menino, eu começo a entender que é Deus fazendo isso na minha vida, que essa palavra não é uma história da carochinha, ela está sendo escrita para mim, para o Sérgio, entender que Deus me ama, que ele foi lá no Egito, ele levou um homem, levou o próprio filho dele, não Moisés agora, porque ali está figurativo de o Redentor que veio nos salvar, nos resgatar. Mas enquanto eu não entendo isso, eu estou ouvindo como uma história. Aquela historinha na escola, né, que na escolinha dominical, lá na escolinha das crianças, onde a prof conta, né? Eu tenho que crescer e entender que Deus está falando isso sobre mim. E é exatamente isso que Deus quer, que você compreenda o que está acontecendo, que você compreenda a fé, porque Deus quer que nós tenhamos uma fé racional e não uma fé irracional. Nós temos que entender o porquê que as coisas aconteceram, e essas são as provas de Deus em nossa vida para que tudo aconteça. Por isso nós temos fé. Esse é o processo de maturidade, né, Dylan? Exatamente. É o processo de maturidade que nós estamos falando desde ontem aqui, queremos estar debatendo essa semana, porque é um assunto bastante extenso. E ontem eu falava que uma vogal colocada na frente da palavra maturidade, ela muda tudo. Então o camarada deixa de ser maduro para se tornar uma pessoa imatura, ou seja, alguém que não está pronto. E isso é muito complicado, irmãos. A gente vê assim, situações que muitas vezes a gente age ainda como criança, a gente ainda age como aquele menino, aquela menina, né, Dylan? Eu vejo às vezes meus sobrinhos, porque minha filha agora está grande, está aí uma fase adulta, já se formando na faculdade esse semestre, graças a Deus por isso. Mas eu olho para as crianças, às vezes eu fico olhando, né, e percebendo algumas atitudes. Então tá aquele brinquedinho parado ali, né, aquele bonequinho, coitado do Buzz Lightyear, né? Eu sou do tempo do tempo do Buzz ali, do Woody. E aí o Buzz tá atirado lá no canto, lá, né? Ninguém olha para ele. Aí vem aquele amiguinho visitar, nunca teve um brinquedo na vida, ele mira o Buzz e vai direto, né? E gruda lá e pega aquele brinquedo e começa a admirar. Que lindo, que legal, eu só vi isso aqui numa figurinha. E aí o dono, né, que pegou e despachou, largou lá, vai lá correndo e é meu! Estava esquecido, né? Estava esquecido o brinquedo, né?
E isso eu vejo às vezes em atitudes, Dilo, de pessoas imaturas, de pessoas que não cresceram espiritualmente ainda. Aí, porque Deus me deu isso na minha mão, é só eu que faço, ninguém chega, é meu, ninguém toca, porque é meu. E às vezes a gente percebe essas atitudes imaturas, né? Seja dentro de algum grupo, seja dentro de algum departamento, e a gente precisa crescer espiritualmente. Se Deus te deu, amém, mas a tua maturidade tu vai entender quando tu entender que nós não temos cadeira cativa em nada, que Deus nos colocou, nos capacitou por um tempo, para nós sermos mordomos. Eu olho muitas vezes dentro do meu próprio trabalho, né, pessoas ali, colegas meus que são elevados a uma condição de chefia, e às vezes fico ali grudado naquele cargo ali, porque ninguém vai me tomar, e aí quando tu é imaturo espiritualmente, assim dentro do ministério, às vezes tu vê assim, eu não vou faltar, porque se eu faltar eu vou perder meu lugar. Não, queridos. Quando tu te torna maduro espiritual, tu vai entender que tudo Deus colocou na tua mão, se Ele quiser tirar, Ele vai tirar. Não vai ser o teu zelo demais, o teu cuidado demais, a tua meninice, a tua criancice, dizer, não, eu que faço. Não. Deus, Ele tem um tempo para trabalhar conosco, e nós precisamos entender isso. Eu olho para a vida dos apóstolos, e nós começamos a ver um processo também, assim como é na minha e na tua vida, irmão. Então Pedro, Tiago, João, ali, os apóstolos estavam ali e comiam e pegavam as espigas direto lá da lavoura e comiam sem lavar a mão e coisa e tal. E chegam os fariseus hipócritas ali, os escribas, e começam a inquirir Jesus. Vem cá, teus discípulos não lavam as mãos, teus discípulos não isso, não aquilo, eles não jejuam. E Jesus diz, não, eles estão com o noivo. Então, quando está na festa, não tem jejum. Quando está na festa, tu pode comer, mas vai chegar um tempo que eles vão ter que jejuar. Vai chegar um tempo em que o noivo vai se ausentar e eles vão entender isso. E aí depois eu chego lá no Atos 2, Odilo, e eu começo a ver que Pedro, Tiago e João, Jesus estava orando no monte. Jesus pregava, fazia milagre, curava pessoas o dia todo, dava uma atenção especial para todo mundo. Chegava de noite, Jesus ia para o monte orar. Agora, Jesus não está mais com eles. Agora, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas eles ainda estavam buscando o revestimento. O Espírito Santo ainda não estava ali, não tinha descido sobre eles ainda. E aonde que eles estavam? Jejuando, indo orar na porta do templo, a hora nona, de manhã cedo já estavam indo para a igreja orar, porque eles precisavam se revestir, eles estavam entendendo que agora eles precisavam agir com as pernas deles, precisavam caminhar com as pernas deles. Jesus não estava ali para multiplicar o pão, Jesus não estava ali mais para curar, agora era eles que Deus queria usar, era a vida deles. E Pedro entendeu, né, Odilo? E diz, quando aquele homem olha para eles, olha, esperando uma esmola, ele disse, olha, nós não temos nada, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Tu tem que entender, quando tu começa a crescer espiritualmente, tu vai entender que tu tem algo mais dentro de ti, que já foi semeado, foi plantado. Essa palavra aí, essa papinha que tu vinha comendo, era um alimento espiritual para ti, e agora tu cresceu. Eu me lembro de um tempo, onde nós passamos por essa fase de maturidade, e um dos meus pais na fé foi o pastor Santana, e muitas vezes acompanhei ele em hospitais para orar por pessoas, e ali aprendendo como fazia as coisas. E chegou um dia em que eu trabalhava na empresa Carris na época, uma empresa de ônibus aqui como motorista em Porto Alegre, e eu carregava sempre minha Bíblia no painel ali, deixava ali, e aí tinha algumas pessoas que vinham, liam e se benziam ali, coisa e tal. E aí eu conheci uma pessoa, e ele sempre alegre, sempre feliz, ele me dava bom dia, ficava conversando. E aí um dia ele chegou triste, e eu disse, o que houve? Ele disse, não, minha esposa está no hospital, coisa e tal, a família está toda triste, preocupada, porque é algo grave. E eu comecei a questionar, indagar eles, onde é que é, qual hospital, coisa e tal, pensando na minha cabeça. Eles, não, vou ligar para o pastor Santana para ele ir lá orar e coisa e tal. E estou ali, pedi todos os dados, o nome, onde estava, qual hospital e coisa e tal, qual quarto, qual leito. E ele foi me dando ali, anotei o endereço.
E pensei em ligar, e aí liguei, nada, ninguém me atendeu. Eu disse, meu Deus, e agora como é que vai ser? E aí eu senti aquilo muito forte no meu coração, Deus falando comigo, é para ti ir lá. É para ti ir lá e orar por esta pessoa. E eu disse, não, Senhor, eu não vou, porque não, eu não tenho condição, eu não. Moisés, né, sempre dizendo, não, eu sou gago, sou isso, aquilo. E Deus, não, é para ti ir. E eu, amém, vou lá. Cheguei lá, né, não achava o local. Me fechou, me cegou a visão, não conseguia achar. Eu disse, eu vou embora, o que eu estou fazendo aqui? E quando eu viro para ir embora, eu enxerguei a placa daí. Estava ali na minha frente, ali, o número do quarto, e não tinha para onde fugir. Daí entrei, ministrei sobre aquela família ali, falei quem eu era, fiquei ministrando 1 hora e pouco. E Deus fez a obra. E eu fui embora e disse, ó Senhor, eu fiz a tua vontade, agora é contigo. E passou uns dias, aquele senhor veio me encontrar lá, muito feliz de novo. Queria te agradecer porque tu foi lá, tu orou pela minha esposa, ela melhorou, foi para casa, já tomou conta da casa de novo, tá tudo bem. E ele bem feliz, bem alegre. Eu disse, Deus me usou, Dylan. Porque vai ter uma fase, querido, de maturidade onde tu não vai ficar só recebendo, tu vai ter que dividir aquilo que Deus te deu. Então, se eu não crescer, se eu continuar como um menino, se eu continuar olhando para situações, sabe, tem coisas na minha e na tua vida que nós vamos ser testados para nós passarmos de fase. Eu me lembro de situações onde, quando eu trabalhava com ônibus mesmo, estava ali com o ônibus carregado de pessoas ali, e daqui a pouco um taxista vinha lá na 4ª faixa e o Dylan vinha vindo lá atrasado, queimado, né, para o serviço, e levantava o dedinho lá e o camarada cortava todo mundo e me cortava inclusive com o ônibus. Eu tinha que frear bruscamente ali, quase derrubava alguém. Aquilo me deixava virado, me deixava louco. Eu já passava, já arrancava o ônibus a milhão, já tocava. E se dizia crente, hein? Mas menino na fé, menino espiritual, já tocava por cima ali. Até que um dia eu ouvi uma palavra e falava justamente sobre isso. Não, você que está aí no trânsito, você que quando alguém te fecha no trânsito, tu fica irado, tu fica transtornado, tu sai buzinando, sai tocando por cima. Eu disse, meu Deus do céu, quem será que contou para essa pessoa aí que está falando nesse programa aí? E eu comecei a meditar sobre aquilo. E ela disse, não, quem sabe tu muda a tua atitude. Tu não sabe que a pessoa está passando, daqui a pouco alguém que precisa urgentemente chegar num lugar, se não chegar, coisas ruins podem acontecer, daqui a pouco ele pode perder o trabalho, daqui a pouco está com alguém enfermo no hospital, tem alguém morrendo ou perdeu um parente, ou alguém sofreu um acidente, ele precisa chegar rápido. Eu comecei a mudar a minha maneira de pensar em situações essas e Deus começou a me amadurecer nesse sentido. E eu comecei, quando vinha uma situação dessa, para me testar, para ver se realmente eu tinha amadurecido, eu levantava a mão e disse que Deus te abençoe e vá em paz, consiga chegar em paz ao teu destino. Mas antes não, enquanto eu era imaturo, eu pegava o ônibus e tocava por cima. E é um exercício, né? E que ele que se defendesse, se eu pudesse conseguisse arrancar o espelho, arrancava. Isso é imaturidade. E se nós não crescermos espiritualmente, nós vamos continuar imaturos, irmãos. Então que você possa meditar sobre isso. Jesus, ele quer nos dar uma maturidade que nós devemos deixar de ser meninos. Onde pessoas mandaram mensagem dizendo que Deus falou muito com eles. Nosso povo lá de Minas sempre participando aí. Diz que a palavra foi muito forte, foi algo realmente do coração de Deus. E é esse nosso projeto, é que nós venhamos crescer como igreja. Crescemos como igreja, não digo igreja o templo, as 4 paredes, mas crescemos como igreja de Deus. Que esse templo aqui, que é a habitação do Espírito Santo, possa em comunhão com os irmãos, ter uma né? Maturidade, né? Não aquela coisa de qualquer coisa se irar, qualquer coisa se revoltar, qualquer coisa dizer, não, é meu. Não, querido. O que Deus te deu é para te dividir. E aquilo que Deus tem nos dado, nós queremos dividir contigo aí, nessas manhãs aí, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e você também venha a crescer espiritualmente, você venha se tornar uma ferramenta nas mãos do Senhor. Aprenda com o Senhor, mas não fique somente aprendendo. Venha a deixar o Espírito Santo te usar para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? São 9 horas e 56 minutos. O nosso tempo foi.
E nós queremos aí estar orando pelos nossos pedidos de oração, orando pelos nossos queridos irmãos aí. Então quero mais uma vez pedir oração pela minha irmã, pela Estela. Os irmãos orem por ela, está com problema nas costas. Orar pela irmã Marli. A irmã Marli também, quero ver se trago ela um dia, que ela tem um testemunho tremendo. Ela caiu do 3º andar, quando não era cristã ainda, caiu, se jogou, eu não sei certa a história, mas ela vai vir contar aqui. E ela ficou com algumas sequelas, e ela tem muitas dores ainda nas costas, e volta e meia essas dores voltam. Então vamos orar pela serva do Senhor, a irmã Marli. Vamos orar pelo Enzo, esse menino aí, o sobrinho da irmã Maria Alice, que está passando por esse problema, está ali sendo medicado com uma suspeita de meningite. Mas vamos crer, irmãos, no poder do Senhor. Ore pela minha avó Eva também, esteja nos ajudando em oração. Vamos continuar orando aí pelo Charles, pela restauração dele, esse empregado ali da irmã Cláudia, do irmão Rogério aí. Vamos orar para que Deus venha restaurar ele, pela irmã Fátima, está com aquele problema ali ainda se restaurando, problema nas suas articulações, ela teve um AVC e ficou com sequelas. Vamos orar pela irmã Fátima então, para que Deus venha abençoar a sua serva em nome de Jesus. E você que tem um pedido de oração, você que tem aí uma necessidade, coloque na presença do Senhor agora. Vamos entrar na presença do Pai. Pai querido, santo e amado, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada situação, cada necessidade, Pai. Irmãos que têm colocado aqui para nós, Senhor, o desejo, Senhor, de buscar, Senhor, algo mais de Ti, de crescer espiritualmente, que Tu venha dar esse crescimento, venha dar a Tua sabedoria, a Tua graça, o Teu discernimento. Oramos pelas necessidades, Pai, pelos desafios. Quantas necessidades, Pai, quantas pessoas sofrendo hoje num leito de enfermidade. Esse outro irmão, da irmã Nina, que também estaria hospitalizado. Estende a Tua mão sobre ele, Senhor, o Vlad. Estende a Tua mão, Senhor, sobre a minha avó, sobre a Estela, sobre a vida do Enzo, Pai. Toma nas Tuas mãos. Pai, glorifica o Teu nome. Olha para essa família que está enlutada também. Conforta, consola o coração dos Teus servos. Glorifica o Teu nome no meio dessa situação. Paizinho querido santo, nós entregamos na Tua presença cada necessidade, Pai, cada situação, cada desafio. Nos ajuda, Senhor, a crescermos na Tua graça, no Teu conhecimento. Pai, que nós venhamos passar dessa fase de meninice, de crianças espirituais, que possamos viver o Teu reino, Pai, com discernimento, com entendimento. Nos abençoa, Deus, nos dá um dia abençoado na Tua presença, que a Tua graça, a Tua paz, a Tua alegria possam ser conosco desde agora e para sempre. Visita os presídios, Pai. Traz ali, Senhor, um entendimento ao coração daqueles que estão encarcerados. Pai, traz perdão, traz transformação, traz cura. Muda o cativeiro, Senhor, na vida desses meninos que estão ali, Senhor, aguardando uma sentença. Que a Tua mão de poder possa mudar o decreto na vida deles e o Teu nome seja glorificado. Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos e Te agradeço por esse dia. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Dylan? Amém, pastor Sérgio. Que você possa ter recebido, diretamente do Espírito Santo que habita em você. Existe uma joia muito rara dentro de você, que é o Espírito Santo. Você precisa conhecê-lo cada vez mais, compreender cada vez mais sobre ele, para que depois no futuro você possa multiplicar o dom que Deus lhe deu. Você é muito precioso nas mãos do Senhor. Então vamos todos nos tornar ferramentas valiosas na mão dele, ok? Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, encerrando mais o programa Renascer, lembrando hoje à noite nosso culto de ensino da palavra. Você pode deixar o seu recadinho, mensagem para nós, aí, algum tema que você queira que nós abordamos aqui, 985-30-8462. Deixa aí o teu recadinho, deixa aí a tua sugestão. Então hoje à noite nós estamos ali, culto de ensino na Igreja Evangélica Porta da Graça. Deus abençoe a todos. Amanhã Cláudia Fagundes aqui convosco. Graça e paz.